Olá, sejam bem-vindos ao Arquipélago de Escritores, um programa que cruza a tradição e os novos ventos de literatura escrita nos Açores e em todo o lado. Cá estou, sem me aperceber. Diz-me o que eu não sei. Chris Christelle é uma figura importante para a cultura açoriana dos últimos anos. Jornalista e escritor, figura dos já históricos colóquios da lusofonia, capazes de juntar de forma verdadeira diferentes culturas sob a égide da língua portuguesa. Além disso, é tradutor para inglês de obras de vários autores açorianos. Fomos falar com ele à Lomba da Maia, onde vive. Que balanço é que tu fazes da tua vida nos Açores desde que chegaste até hoje? Altamente positivo. Foi das melhores coisas que podia ter acontecido depois da Austrália. Só me falta o passaporte açoriano, do resto já tenho praticamente tudo. Permitiu que os colóquios da lusofonia dessem um salto quantitativo e qualitativo bastante grande. Por outro lado, a facilidade de aproximação às entidades autárquicas e outras permitiu que nós continuássemos até o ano passado a fazer 2 colóquios por ano, um cá nas ilhas e outro fora, e permitiu-me a paz de espírito e tranquilidade suficiente, além da inspiração que vem com as características arquipelágicas, permitiu-me escrever mais livros aqui do resto da vida toda. Essa foi outra das vantagens de eu ter vindo para os Açores, descobri a açorianidade. Quando eu cheguei da Austrália, eu dizia que em Portugal dava-se um pontapé numa pedra e saíam 1000 anos de história. Aqui nos Açores é ao contrário, dá-se um pontapé e saem 100 autores açorianos. É um dos países, sem ser nação, um dos países com maior produção de autores por metro quadrado. De certo que o clima, o torpor, a umidade pode ajudar, mas foi assim que eu entrei na açorianidade ao começar a traduzir o Daniel de Sá. Isto para dizer que, quando cheguei aos Açores, eu senti uma inveja terrível, porque nos 2 ou 3 meses em que cá estive, antes de voltar para Bragança ao colóquio, eu senti que havia um sentimento de pertença dos açorianos à terra, que tanto existia nos açorianos que vivem nestas ilhas, como naqueles que estão na diáspora. E esse sentimento de pertença eu não o encontrava em Portugal, na minha família transmontana, na minha família minhota, na minha família galega, na minha família alemã, na minha família brasileira. Quando chego à Lomba da Maia, tive a sensação de ter regredido 50 anos. Eu dei uma sensação de que os Açores eram Trás-os-Montes nos anos 50. Chegaste aqui no que ano? Eu cheguei em 2005, em junho de 2005. E a sensação que tive, até porque a estrada velha da Ribeira Grande pela Croa da Mata, com as árvores pintadas de branco, fazia-me lembrar as estradas transmontanas dessa época. Só faltavam os comboios a apitar. E chego à Lomba da Maia e vejo que as relações interfamiliares eram fortíssimas, como já não existiam no continente português. As famílias cuidavam dos velhos, cuidavam dos novos e havia um sentimento de família nuclear que já se tinha esgotado. Na Austrália já tinha desaparecido há muito tempo e em Portugal também já não existia. E foi isso que me fez sentir bem aqui. Quando cá chegamos, eu não sabia nada de literatura açoriana. Conhecia mais da literatura australiana do que a açoriana. E quando a minha mulher começou a dar aulas, descobriu-se que na Maia, aqui ao lado, onde ela dava aulas, havia um escritor que eu estava a traduzir, que era o Daniel de Sá, e que ninguém naquela escola, entre os alunos, sabia que ele era escritor. Conheciam-no como professor primário, que ele era o professor Daniel, mas como escritor não. E ficaram muito admirados. Um dia, numa sessão que nós lá promovemos, já não me lembro se dentro do âmbito dos colóquios ou não,
E quando se mostrou um livro do Daniel, e os alunos disseram: o professor Daniel escreve livros. E aí chamou-nos a atenção para o facto de nem os alunos, nem a maior parte dos professores saber que havia escritores açorianos. E isso foi chocante, até porque a maior parte dos professores eram açorianos, não eram continentais. E a Helena, a Niné, começou a achar que era importante fazer-se qualquer coisa e divulgar a literatura de matriz açoriana. A Niné, a Helena, dizia muitas vezes que conseguia, pelo tipo de leitura, sem falar de hortênsias, sem falar de brumas, sem falar de vulcões, sem falar de nada disso, saber se era autor açoriano ou não. Porque haviam características de escrita típicas que faziam, mesmo que na aparência não houvesse nada de açoriano, faziam uma pessoa descobrir que havia um sentimento de açorianidade naquela escrita. E ela tentou-me provar isso, tentou-me demonstrar isso, e foi com imenso prazer que eu fiz a tradução dos 15 autores na antologia bilingue, que foi a primeira antologia bilingue publicada nos Açores. Hoje temos o Dinis Borges e temos outras, aí já não faltam, mas na altura não havia ninguém tinha pensado nisso. Ninguém tinha pensado que não se conseguiam conhecer os autores açorianos porque não existiam obras deles, a não ser nas bibliotecas, os livros estavam esgotados. Nós conseguimos, nos primeiros anos, à volta de 100 livros que íamos arrematando aqui e acolá quando os descobríamos e buscando, porque eles já não existiam à venda. E foi aí que surgiu a ideia de fazer as antologias. E ela tomou isso a peito e fez aquilo que na altura ninguém fazia, que era levar os autores às escolas. Hoje é vulgar, hoje todos os autores vão a todas as escolas, na altura nunca ninguém o tinha feito. Aí e dissemos: é por aqui que devemos ir, é por aqui que devemos caminhar, é traduzir os autores açorianos noutras línguas. Eu, infelizmente, só tenho qualificações para fazer em inglês, há quem tenha outras línguas, e é aí que devemos apostar, é traduzir os autores açorianos para outras línguas para chegar a outros mercados. E é aí que vamos vencer a batalha. Passando por cima de Portugal continental. Exatamente. Portugal é um mercado que não nos interessa, é demasiado pequeno, é como as ilhas. Não sejamos... Quando os autores vinham ter comigo e dizer que não lhes interessava a literatura açoriana, que nada disto lhes interessava, eu dizia: não, é que vocês estão a pensar mal. Vocês estão a ver tudo reduzido ao pequeno torrão da Península Ibérica. Eu estou a pensar em termos mundiais. Eu venho das pradarias australianas, das grandes distâncias, dos grandes espaços, e é aí que eu tento. Na escrita, depois dos meus livros dos 50 anos de vida literária, não haverá muito mais. Muito mais. Vou continuar a escrever crónicas, poesia está mais difícil devido à morte da Helena. Faz-me muita falta, mesmo como musa inspiradora. Foram 29 anos muito intensos e ela era sempre a musa inspiradora e a companheira. O Daniel, eu cito muito o Daniel, porque o Daniel não era incapaz de perceber que as minhas críticas aos Açores eram fruto do meu enorme amor aos Açores. E é isso que eu tento fazer. Eu, quando critico Portugal, os Açores, a Austrália, é fruto do meu amor e não para tentar rebaixar os países. E é isso que eu vou tentar continuar a fazer na minha escrita. Uma sugestão literária: Arquipélago de Escritores. O livro de José Luís Neto, Horta, uma viagem na cidade, Ilha dos Museus, edição da Letras Lavadas. Uma forma de gratidão de José Luís Neto, ex-diretor do Museu da Horta, ex-habitante da cidade, para com o solo patrimonial e humano que o acolheu. Uma carta de agradecimento e uma forma de contributo para o progresso de um lugar que fez seu durante 3 anos.
Um dos tópicos centrais é o contributo da Horta para o reconhecimento dos Açores como património subaquático da humanidade. Há muito conteúdo histórico e de reflexão nos capítulos em que se divide da cidade imaginada à cidade monumento, da cidade museu à cidade mar. Passam por aqui a caracterização do temperamento aquático do faialense, a lenda narrada por Gaspar Fatuoso acerca de Arnequim, as três idades, o naufrágio que originou o impacto numa companhia de teatro italiana e numa companhia de teatro local, o primeiro diretor do Museu da Horta, Monsenhor Júlio da Rosa, a criação em 1955 do Núcleo Cultural da Horta, a primeira escavação arqueológica terrestre no adro da Igreja de Nossa Senhora das Angústias, a campanha de sondagens no Castelo da Rocha Negra, nos Cedros, a criação dos clubes, os sismos e os seus efeitos, os cafés da cidade, o Museu da Horta em si mesmo, descendente direto e inequívoco da autonomia política, o Museu dos Supremos Shaw, no Peter Café Sport, os cabos submarinos, os hidroaviões e os navios de recreio, as épocas da laranja e do vinho, a determinante influência maçónica, os romances e os contos escritos sobre vivências várias na Horta, o projeto artístico e cultural A Vista Vulcão, a alimentação e a gastronomia, a declaração de amor à cidade da Horta, da autoria de Vítor Ruidores. Um tratado informal para melhor compreender uma cidade que pode ser lido por quem a visita e por quem aí vive. E um tributo à ideia de Açores, ainda por definir. É o autor que escreve a certa altura. Talvez que, resultando do conjunto, se fabrique um arquipélago que todos procuramos inventar. Dois açorianos das letras e das canções. Um mariense, outro miquelense. Um procura, através de líricas várias e outras chamateias, um cais de encontro. O outro integra uma banda pop, os Uici, que está no terceiro álbum. Juntamos o mar à terra para uma conversa entre gente que sabe que um açoriano é aquele que vive no meio da ressalga. Vai num trago, sem ver quem lá vem. Queima o sedutor que atiça a fera e enfraquece esse impostor. Está arrasado nos sons da maré. Trava vez romance. É muito compensador ver que neste momento nos Açores há qualquer coisa de muito novo, muito contemporâneo, que é novo mesmo em relação ao que se está a fazer no nosso país. Tem uma marca própria e uma insularidade muito contemporânea, o que não é muito comum. Tivemos Medeiros e Lucas, por exemplo, nesta geração mais recente de novos sons. Nos anos 80 houve muita coisa que aconteceu e da qual eu fiz parte, mas nada como isto. Adoro o nome do projeto, Nós Mar, e é afinal o que nós somos, de alguma maneira. As líricas, as letras têm o seu toque de surrealismo, mas também tem muito a ver com a geografia que nós somos. É agradecer aqui estas palavras, não é? Porque e faço aqui já a declaração, não é? O António e as pessoas que escreviam na mesma altura. Eu cresci a ouvir as músicas que passavam na RTP Açores, são as primeiras canções que me lembro de ouvir, e as letras do António faziam parte dessas canções e, portanto, a escrita dessas pessoas são muito importantes para mim e marcam de certa forma a minha escrita por determinadas razões. Não podia deixar aqui a nota de temas como o Tema de Amor, Cais de Encontro, não é? A Chamateia, que é uma canção que se calhar o António já está cansado de ouvir falar e receber elogios sobre, não é? Mas é uma letra que me diz muito,
porque fala-nos um bocado também desta questão, não é? Para mim, a minha interpretação não é que as letras têm esta coisa, e a sua prevista disse, de que nós quando fazemos a letra, estamos a escrever, damos um significado, mas o ouvinte dá a sua interpretação à coisa, não é? E eu sou muito apologista disso. E também não gosto muito de desvendar as minhas em particular por causa disso, não é? Porque gosto que a pessoa tenha a sua experiência. A chamateia, a experiência que eu tenho da chamateia, por exemplo, é uma música que eu não posso deixar de falar, diz-me muito porque reflete um bocado aquilo que eu sinto em relação à minha condição de ilhão, que é aquela questão de... Como é que eu posso explicar sem ser confuso? Por exemplo, posso falar em termos profissionais. Nós sabemos que viver aqui nos Açores tem as suas condicionantes, não é mesmo em termos musicais, em termos de percussão é difícil, mas mesmo assim nós não conseguimos sair. Há sempre qualquer coisa que nos agarra aqui e para mim a chamateia é como aquele abraço que te avisa que vai ser difícil, não é? Mas que ao mesmo tempo tu sentes que sentes-te estranhamente confortável e que não consegues deixar. Portanto, agradeço todo o trabalho que tem feito ao longo dos anos e não podia deixar de dar nota aqui da chamateia, porque é mesmo uma canção muito importante para mim e se calhar é uma das canções mais belas que eu já vi na vida, portanto, devia ser um hino quase, não é? Portanto, deixo aqui essa nota. Obrigado. No verso que a ilha encerra, bebo as rimas deste canto, no mar alto desta terra, nada a razão do meu pranto. Mas no terreiro da vida, o jantar serve de ceia e mesmo a oh meu bem, oh chamadita, meu alento vai e vem. Bem vou abraçar esta dança no sapateia. Oh meu bem. Nada. Curiosamente, em relação à chamateia, e é sempre bom aprender com o significado que este tema tem nas pessoas, porque eu também começo a aprender novos significados para uma coisa que queria e passei a saber bem que ia ter, sem ter a mínima ideia do impacto que viria a ter e do número de gravações e versões que teria. Mas é um neologismo, tal como mormaço é, do BC, e que tu inventaste e que para mim é um neologismo ótimo, é muito açoriano, mas é uma palavra que não existia. A chamateia também não existia. Quando o Zeca Medeiros, que é o padrinho deste tema, me encomendou a chamateia, perguntei-lhe, mas espera aí, Zeca, mas o que é que tu queres? Isso é uma coisa entre a chamarrita e a sapateia. Bang! E apareceu a chamateia. Incrível. E os neologismos, eu aprendi isso um bocado por Chico Buarque, às vezes realmente revelam, aparecem assim de repente na cabeça do letrista ou do poeta e são importantes para criar novas linguagens e isso. Em relação a gente e a letristas portugueses, quem é que te tem inspirado mais? Isto é complicado, porque lá está, como nós falávamos agora há bocado em off, eu não sou um consumidor de poesia ávido, não é? Não sou... A minha leitura, desde que entrei para a prática profissional, tem sido mais técnica do que outra coisa, não é? Mas tenho as minhas obras de referência, não é? Coisas que me marcaram, Chales Negros, Gente Feliz com Lágrimas, alguma ficção científica traduzida dos anos 70, que me já tinha referido, que utilizava termos e palavras que me marcaram muito e que me fizeram investir, não é?
no significado das próprias palavras e tentar perceber o que é que queria dizer e anotar e fazer registro disto tudo. E isto também foi-me marcando e acho que se reflete muito na escrita que tenho hoje. Não me considero um escritor, não é nada que se pareça, longe de mim. A minha escrita é mesmo uma coisa para letra, para música e nada mais. Pronto, tem sido isso. As minhas referências principais são mesmo mais musicais do que literárias, não é? O António, o Zeca Mendes, Manuel Cruz, o Aníbal Raposo, que apesar de não ouvir tanta música dele como essa música do Zeca, gosto muito daquilo que ele escreve. E pronto, é por aí, são as minhas principais referências e é nessas pessoas que o meu trabalho assenta, digamos assim, não é? Porque, quer dizer, tu tens uma forma muito original de escrever, e isso salta-nos aos olhos, aos ouvidos particularmente, e aos sentidos também, a ponto de ouvir, quando ouvimos. E a tua voz também, que é uma voz, o facto de manteres o sotaque açoriano é muito importante, muito importante. É uma coisa que a gente às vezes também na rádio acontece muito, os locutores imitarem o sotaque de Lisboa. O pessoal canta também, arredondar a coisa para ficar mais. E é fundamental a gente manter o som da nossa raiz. Isso é outra coisa que é natural, lá está, a pessoa faz o esforço de soar minimamente bem, né? Também se fôssemos cantar de uma forma muito brusca também ficaria difícil ao ouvido. Sim, mas sim. é inevitável não usar, não ter o sotaque, não é? Porque sou micalense de Gema, né? Não, É isso, não. como diria James Brown, say it loud, I'm micalense and I'm proud. Termina mais um arquipélago de escritores. Para a semana teremos mais autores e outros especialistas em tirar as dores. Saudações literárias. No meu sonho alucinado, um arcanjo desvairado há de ser um mensageiro